Olá, bem-vinda aos Ciclos e Conexões. Somos três vozes. Três histórias. E infinitas possibilidades. Aqui falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo que nos conecta. Na conversa de hoje, falaremos sobre os nossos limites, como dizer não. Prepare-se para se inspirar, refletir e se reconhecer em cada ciclo. Vamos juntas? Agradecemos aos nossos patrocinadores, Hoje todas nos vestimos de lilê, roupas elegantes e confortáveis. o nosso coffee é patrocinado pela Trufé, Gastronomia Inclusiva. E os cosméticos são da Anevi, cosméticos naturais e óleos essenciais. Então, hoje eu quero saber, me digam, porque eu preciso muito desse tema mais equilibrado na minha vida, com relação a colocar esses limites, a dizer não. Como que é para vocês? Eu acho que essa conversa de hoje é para todas nós, né? Porque eu ainda não cheguei lá. Eu tenho muita dificuldade em relação a dizer não e a impor esses limites. Porque eu acho que eu não tenho limite. E aí eu tenho uma certa dificuldade. Assim, né? Falando aqui, eu acho que eu vou aprender. Eu acho que eu vou aprender muito com essa conversa de hoje, porque realmente, assim, eu realmente tenho muita dificuldade, principalmente falando de trabalho. Depois eu posso falar melhor sobre isso, né? Algumas coisas eu consigo sim impor limites, mas quando é trabalho, eu não sei. Eu pego todos os trabalhos que aparecem e eu sempre falo que eu vou conseguir. Porque aqui a gente está falando dos não, são todos os nãos da vida, né? Não é só relacionamento com outras pessoas, né? Então, existem vários tipos de nãos que a gente precisa estabelecer, né? Eu sempre fui assim, de falar muito sim. Né, desde que eu me lembro, assim, sempre tive assim, sempre tudo fazia, tudo podia. E aí, com o tempo, eu fui percebendo o quanto isso me prejudicava, assim, como na minha vida, né? E aí, como aprender a falar não? Assim, então, primeira coisa, eu consegui identificar o porquê que eu falava tanto sim. Então, na minha criação, minha família sempre foi muito autoritária. Então, eu vi que existem dois motivos que as pessoas falam muito sim, ou por ter uma educação muito autoritária, ou por ter muita dúvida. Então, a pessoa que ela fica muito sempre em dúvida, então ela acaba falando muito sim. E aí eu tive que praticar, assim, todo esse processo de falar não, assim, não é que também eu falo não o tempo inteiro, né? Mas eu venho praticando. Você Alguém aqui precisa ensinar alguma coisa para nós, né? é verdade, quando a Ana trouxe ali a questão de não ter limites, eu não tinha parado para pensar na questão limite consigo mesma no sentido de trabalho, né? Eu estava pensando mais com relação a colocar limite em outras pessoas. E nisso até que tu é bem boa. Não tem problema nenhum. Porque eu admiro muito, assim, eu tenho amigas, né, como você também, que eu vejo, assim, se posicionando de forma até mesmo, chega às vezes até a constranger outra pessoa que às vezes não tá esperando esse tipo de limite, assim, né, porque a maioria tá acostumada a agradar, né. Eu, por exemplo, cresci também, né, o meu pai é um pouquinho mais autoritário, assim, ele nunca foi violento, de forma alguma. Ele tinha só o olhar dele, assim, que pra mim já bastava. E acho que como criança a gente tem esse medo de perder o amor, né? E isso cresce com a gente. Então eu sempre tive muito medo de desagradar, porque daí eu ia perder o amor das pessoas que eu preciso e que eu amo. Então eu tinha que estar sempre andando conforme era o esperado para eu ser querida por todos. Então eu fui uma criança que não incomodava muito. Eu fui uma criança assim um pouco mais madura. Mas eu li uma frase de uma professora Waldorf falando assim que uma criança madura, agora eu não vou lembrar exatamente a frase, mas assim, que tem os prejuízos, né? Que essa criança que às vezes não incomodou ninguém, mas na verdade não existe, né? Alguma coisa ela abriu mão. Ela abriu mão da própria infância. A criança madura, ela abre mão da própria infância. Normalmente os filhos mais velhos têm essa característica, né? Não pode. Quando vem o irmão mais novo, eu como filha mais velha também já acabei estudando sobre isso para poder entender também esse universo, né? A mãe, ela vai ter um novo bebê e ela precisa se dedicar exclusivamente a esse novo bebê, porque uma criança até os 6 meses não tem o que fazer. Então são 6 meses que você de alguma forma, precisa criar uma maturidade muito maior do que o que você dá conta, falando na infância, né? E faz, né, esses 6 meses, digamos ali, de prejuízo, né, que é inevitável, né? A gente não, infelizmente, não tem controle sobre essa situação,
Porque os irmãos, eles trazem muitos outros benefícios, né? Mas esses 6 meses que a gente perde, que é a mãe exclusivamente para outra criança, que você fica 6 meses órfão, mais ou menos assim, né? Sendo cuidado por outras pessoas, ele traz essa maturidade e esses 6 meses, eles são, o impacto deles na nossa vida é como se fossem anos de abandono. Então, a gente tem os benefícios dos irmãos, que eles são muito maiores, mas esses 6 meses, eles trazem esse impacto muito maior para nossa vida. Então, por isso que os filhos mais velhos, eles, não é todos, né, mas a maioria, eles têm essa característica de levemente se anular e querer agradar os pais, porque é a forma que a gente encontra de reconquistar os pais. Porque a criança um pouquinho maior, ela continua fofinha, mas um bebezinho, né? Tipo, olha, um bebezinho. Todo mundo olha para aquele novo bebezinho. E aí aquela criança, ela precisa aprender a reconquistar as pessoas à volta dela. Porque a gente tem uma visão de que amor é o cuidado, né? Nessa primeira infância. Então, quando a gente precisa de ferramentas para isso, faz com que a gente perde esse período da infância e crie essa maturidade antes da hora. Então, o filho mais velho normalmente vai ser aquele que em todo o período da vida não vai dar problema. Mas isso não é saudável, né? Então, tu como mãe de 2 filhos, tentar cuidar em relação a isso, não tô falando que vai funcionar 100%, porque num dos vídeos eu falei, né? Não importa o que a gente fizer, vai dar errado, vai levar para terapia. Mas é tentar não criar esse sentimento de abandono. Por mais que o teu filho, ele é capricorniano e ele tem essa questão da emoção um pouquinho mais... mas ele é uma criança, né? E o que aconteceu comigo? Como meu pai é pediatra, ele falava assim: você era um compêndio de pediatria. Todas as doenças que uma criança pode ter, eu tive. Eu lembro de ficar internada em casa, né? Tinha aqueles mosquiteiros assim, eles colocavam soro e eu ficava ali tomando soro, tomando os remédios. Eu adoecia muito, mas muito mesmo. Minha mãe conta que eu, do lado de outras crianças da mesma idade, ela falava assim: essa minha filha não vai vingar? Ela falava isso, gente. Daí pensa o quanto isso também não impactou na minha vida, né? Então é isso. Eu era uma criança madura que não incomodava, porém, o jeito, talvez, isso não tem como eu explicar, mas eu suponho que aí eu adoecia, era uma forma de eu conseguir esse Atenção. afeto, essa atenção, esse cuidado, né? Mas, claro, não dá pra gente generalizar e dizer que né, só por conta disso, né? E outra situação complementando, que também pode acontecer de ter a síndrome da boazinha. Então, porque se eu sou boazinha, as pessoas vão gostar de mim. Então, essa questão de a criança ser madura, também não só no sentido que a Ana comentou de ter as atividades, as funções, né? Mas também de eu agrado, eu faço tudo que as pessoas querem, porque aí eu sou boazinha, as pessoas vão gostar de mim. Então, vou ter mais atenção, é uma outra forma de chamar atenção, de ser agradável, de fazer as coisas, colaborar e estar sempre solista ali para o que precisar estar fazendo. Então, também a pessoa vai fazendo, só que ela vai guardando as emoções, não se revolta, não briga, não fala, e aí vai guardando. Uma outra coisa também, já que a gente entrou nesse assunto, né? Não tem a ver diretamente com o não, mas tem a ver com todos os aspectos, né? Existe vários estudos de Jung, e uma das pessoas que mais fala sobre isso aqui no Brasil é a doutora Eleonor Luzes, né, no programa que ela fala que é a ciência do início da vida. Tudo que a criança tem na infância, qualquer problema de saúde que a criança tem na infância, é para que os pais, né, se curem da própria infância deles. Então, não é, por exemplo, assim, nem sempre é para chamar atenção no sentido psicológico da criança, mas é para chamar a atenção dos pais para olhar para aquela situação. Então, eu não sei relatar aqui todos, né, todos os problemas, mas pesquisando, né, e lendo bastante sobre todo esse material, né, da doutora Eleonor, a gente consegue entender, assim, o que acontece. Por exemplo, a Laura gripou. Aí eu vou lá, todo o material, que é gratuito, ela disponibiliza gratuitamente, e eu vou lá e olho o que significa aquilo e onde que eu tenho que me curar. Então, aí eu faço as minhas meditações e tal, e aí simplesmente cessa o problema. Então, é isso, assim, mas eu não estou dizendo que tudo é culpa dos pais, né? Mas o que a gente tem que olhar é como que a gente está se comportando em relação à criança, porque cada ser é único. Então, mesmo 2 filhos são completamente diferentes, criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, na mesma casa. São personalidades completamente diferentes. A gente tem que estar atento o tempo inteiro a essa personalidade única. Da mesma forma, a gente tem que olhar o tempo inteiro para a nossa personalidade. E isso acaba reverberando, porque os problemas da fase adulta, eles vieram lá da infância, porque as nossas feridas não foram curadas, e é um ciclo sem fim, que passa de geração em geração. E aí tu falou essa questão, né, de que eu
consigo naturalmente colocar limite nas outras pessoas, né? Para mim, eu tenho essa facilidade porque eu passei também por todos esses estágios de dizer sim para tudo, porque eu queria agradar todo mundo. Aquela coisa, né? A gente vai acabar repetindo algumas coisas que a gente fala aqui porque faz parte da nossa vida, né? Que eu sempre fui esquisita, a diferentona, o ETzinho da galera e tal. Então eu sempre quis isso, estar incluída nas situações e sempre dizia sim, 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 até que eu cheguei em um ponto, né, que eu me desreconheci e reconheci, que eu pensei, opa, não, não é assim. Foi ali que eu comecei com aquele nível de arrogância alto, que eu aprendi a dizer não, porque daí eu também não tava nem aí. Eu não tava com vontade de dizer não e acabou e pronto. Aí é bem mais fácil viver assim. Então eu gostei. Eu gostei dessa sensação de não ter que ficar dando explicação para a pessoa. Tipo, vou falar uma situação bem simplesinha. Vamos com a gente em tal lugar. Não, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Ah, simples assim. A gente tem essa mania, principalmente nós brasileiros, a gente tem essa coisa de explicar, não, eu não posso ir porque eu tenho, e aí às vezes acaba criando uma inverdade para sair da situação. E para mim a mentira é um negócio que é muito sério, mesmo pequenas mentiras no dia a dia. Então eu prefiro às vezes passar por um pouquinho de que a pessoa acha que eu tô sendo grosseira, mas eu prefiro ser honesta comigo mesmo e dizer, não, eu não quero porque eu não quero. É a questão do eu não quero, gente, é muito bom dizer. Isso eu também consegui, porque quando você fica dando justificativa, a outra pessoa ela vai encontrando as soluções para aquela justificativa. Agora, se você fala de imediato a verdade, eu não quero, eu não tô sentindo de ir, não tô afim, não tem o que ela diga, entende? Então é bem mais honesto contigo e com a pessoa também. Acho que a gente tem que sempre também lembrar disso, né? Dizer logo de cara, assim, isso eu consegui. Agora, o que você trouxe ali de querer ser boazinha, foi engraçado um retiro que eu fiz que era para descobrir a nossa máscara, né? E a minha, evidentemente, era da boazinha, mas que na verdade, eu fui além, assim, eu não sei se vocês já leram o livro da Poliana, de criança, assim, eu li e eu me identifiquei muito com essa personagem, porque ela jogava o jogo do contente. Então, tudo que acontecia, ela encontrava o que tinha de bom na situação e ela sempre daí lidava bem. Então, eu sou muito essa Poliana. E Ah, daí, sim, Muito, aham. não, muito. lembrou? Eu convivo com a Danusa já faz uns anos. É assim, ó, é nítido, parece a personagem lá. Aí quando tu falou agora, eu pensei, sim. Essa sou eu. Então, eu não sei até que ponto é a minha máscara e também não sei até que pontos eu sou assim mesmo, porque já tá tão intrínseco assim, eu sempre vou olhar, trazer um olhar positivo. Mas também sempre vou procurar amenizar o desconforto. O meu rolê é evitar situações desconfortáveis. Eu jamais vou querer constranger uma pessoa, por mais que eu tenha certeza que ela tá errada. Eu fico muito pisando em ovos, assim, para não deixar ela sem jeito. Talvez porque eu não gosto nem um pouco de me sentir assim. E eu já vi, às vezes meu pai fazia umas brincadeiras com meu tio, assim, que pra ele era divertido, mas eu sentia aquele sorriso amarelo no meu tio, assim, e eu ficava, nossa, eu queria sumir naquela hora. Então, eu não sei, eu acho que eu meio que peguei isso pra mim e tem muito essa cautela, assim. Então, às vezes eu acabo ficando mais quieta. Hoje eu já desenvolvi novas técnicas, que é usar um pouco do deboche para poder, às vezes, dar uma cutucada, falar algo que eu acho que não vai agradar tanto. Então, essa é a minha estratégia por enquanto. E, claro, depende do nível de intimidade, né? Com meu marido, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Já é um pouco mais na lata, assim, né? Até o Nando fala, Danusa, tu tem que fazer um Instagram Danusa sincera, porque às vezes eu solto umas muito diretas, assim, os comentários, que são até um pouco, às vezes, cruéis, assim, né? É, mas é isso, a gente tem que ir sentindo também como cada um te dá o espaço para falar essa verdade. Às vezes tem gente que não dá espaço, não quer, e aí como que a gente vai trazer, né? E em relação a como dizer não, é muito mais fácil a gente falar assim: ah, eu não quero ir porque eu tenho outro compromisso, porque eu tenho uma outra atividade para fazer, porque eu já tenho marcado algo, do que falar simplesmente não, eu não quero. Então, eu passei por esses processos de no começo era não porque eu tinha alguma outra coisa. Então, se eu já tinha um compromisso, era não. E aí, quando eu falei, tipo, não, eu não quero, parece que assim, ó, é libertador, assim, quando começa a falar assim, e quando, não só em situações de eventos e convites, mas em outras situações, assim, quando fala assim, não, não posso
fazer. Mas por que não pode? Não, porque isso não, eu não quero fazer, ou porque não tenho tempo, mas sem se explicar o porquê. Só falar assim, não, não vou fazer. Não, não posso. Então foi assim, foi algo no começo, meu, eu me sentia muito desconfortável. Era algo assim, ó, que depois eu me sentia muito mal. Mas eu pensava, é o processo, vamos lá. Parece a vilã da novela, Aham. assim, né? E é também, à medida que tu tá livre para ser sincera, também tu dá liberdade pro outro. Ele também, no momento que ele precisar, ele vai se sentir à vontade de te dizer não, né? E é a melhor coisa você ter uma pessoa inteira com você do que ter uma pessoa que tá disfarçando ali para não desagradar. A cliente falou, né, pisando em ovos, né? Então, quando tem essa reciprocidade de uma forma mais direta, que você pode ser honesto o tempo inteiro, eu acho que as relações ficam muito mais fáceis também. Então, vou dar o exemplo da escola, né? E até a minha própria relação com a Vivi, assim, né? É, ali é um ambiente do qual a gente precisa externalizar o que a gente pensa e o que a gente sente para chegar nas melhores soluções. Mesmo que, às vezes, o que a gente pensa em relação ao assunto não é a forma mais adequada, mas a gente precisa externar porque todos os pontos são válidos. Né? A gente está cuidando de um local e de uma escola que é um ser vivo, né? Porque ela vai mudando e ela vai crescendo. Então, ali é onde a gente coloca para fora todas as nossas frustrações em relação à própria escola e as nossas ideias. Então, ali, para mim, foi um ambiente que eu aprendi a demonstrar as minhas vulnerabilidades sem ser atacada de volta, porque a gente criou uma egrégora dessa coisa de não julgar imediatamente, apesar de que a gente, né, às vezes dá umas debochadas uma da cara da outra, mas né, faz parte do processo também, mas a gente não leva isso a gente brinca que a gente não pode levar pro coração. Então, às vezes a gente fala um negócio ali na hora, que pode ser ríspido, ou que pode ser debochado, ou que não caiu muito bem, mas depois a gente vai meio que se explicando, assim, né, no sentido de que eu falo de me explicar, não é explicar aquela hora a situação, mas dizer, não, o meu pensamento é tal, eu quero chegar nisso aqui que vocês entendam essa parte. Então, esse ambiente de honestidade, para mim, é o que mais importa. A mesma coisa com a Vivi. A gente, ao longo do tempo, né, a gente corre, mas a gente fala muito, né, enquanto corre. A Ana fala e eu escuto. Então, tu tem que começar a treinar mais para ter fôlego para correr e falar, né? Eu sou a palestrinha da corrida, eu fico correndo e fico falando o tempo inteiro. Coitado, ninguém corre comigo, mas ok. Mas cria-se, né, essa relação de honestidade ao ponto de que se a Vivi precisar falar um negócio para mim que não é, tipo, tão bacana de se ouvir, ela tem essa abertura para falar. Mesmo que talvez eu não goste na hora, não responda, mas, tipo, depois eu respiro e falo, ok, obrigada. Mas é que é isso, né? Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla, a honestidade das relações. A honestidade das relações, não importa em que nível, ela sempre traz benefício. Mas só uma questão, por exemplo, assim, que nem a Ana fala, né, que eu falo, mas porque ela se abre e aí ela, não uma opinião, assim, mas uma visão diferente. Tanto é que teve uma vez que ela estava falando e falando sobre vários assuntos, e aí era no WhatsApp e eu não sabia se ela queria, e aí eu falava assim, é difícil, complicado, pois é. Aí eu perguntei, tu quer uma opinião? Porque eu vi que ela ficava repetindo, assim. Aí ela falou, sim, se eu tô falando é porque eu quero uma opinião. Aí foi quando eu falei, porque isso também foi um aprendizado meu, assim, porque o que que acontecia? A pessoa vinha trazer alguma situação, reclamar de algo, e aí eu já ficava, não, porque tu tem que fazer assim, porque assim, por que que tu não faz assim? Porque eu já fiz assim, deu certo, porque não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa, ela não queria saber o que eu queria falar. Ela só queria reclamar, ela não queria uma solução para o problema. Então eu aprendi que eu só dou a minha opinião, a minha visão daquela situação quando a pessoa pergunta. Então quando eu falo para Ana, é porque eu sei que ela quer saber. Porque se ela não pergunta, ou se ela não deixa claro que ela quer saber, eu não falo nada, eu só escuto e fico ali, ah, verdade, é complicado, né? Que é o trabalho da terapeuta, né? Mas eu sou igualzinha, Vivi. A minha tendência, como eu faço com a minha vida, eu sou assim, eu quero arrumar solução. Eu não importa. E eu sou muito rápida com isso, assim, né? E aí, quando a pessoa vem me trazer algum desafio, alguma dificuldade, a minha tendência é já querer arrumar, enfim. Mas aí, como meu marido já me conhece, ele já começa falando, ó, agora eu só quero que tu me escute. E aí é um exercício mesmo de escutar. E a última vez, nossa, acho que foi quase uma hora ele falando assim. E eu fiquei tão feliz de ter conseguido escutar e ficar quieta, porque às vezes daí a própria pessoa vai chegando nos insights, na conclusão, mas ela precisa de uma escuta ativa, porque ela poderia fazer isso talvez na frente do espelho, sei lá, ou com os próprios pensamentos.
Mas quando tem uma escuta ativa, alguém presente ali, né, é outro fluxo. É que o que muda quando você está explanando a situação, mesmo que seja por áudio, sabe? Que você tem essa devolutiva. Ou da pessoa simplesmente, ah, mas esse ponto aqui específico. Ou então aqui, a gente está conversando e vocês têm as reações de vocês. Através da reação do outro, a gente consegue ir se reconhecendo e voltando para dentro. Então, o olho ele é muito importante. Até por isso, uma das nossas questões aqui não é ficar olhando para a câmera, porque a gente está aqui numa conversa e é ficar olhando entre a gente para justamente ter esse retorno da nossa fala. Né, de você olhar no olho e porque os olhos eles expressam tudo, mesmo que o corpo diz com outra, a gente consegue treinar para o corpo dizer outra coisa, o olho nunca mente. E outra coisa legal, assim, entre papo de amigas, ou seja qual for o relacionamento que você tenha com a pessoa, é às vezes devolver com perguntas, né? Não trazer essas respostas prontas, porque aquilo às vezes faz sentido para você, do teu olhar, com a tua bagagem. Para a pessoa, às vezes ela vai encontrar um outro caminho que vai fazer mais sentido. Mas aí devolver com perguntas, nossa, isso também pode ser chaves, assim. E por isso também é tão benéfico as terapias com psicólogo, terapeuta, justamente por isso. As pessoas às vezes falam assim, ah, o que eu vou lá só falar, a pessoa não fala nada, assim, mas é isso que a Danusa tá falando. Tu tem uma pessoa ali com conhecimento para te instigar e fazer tu chegar numa própria conclusão, assim, de conseguir sair, porque senão fica sempre rodando no mesmo círculo. Aí volta e meia acontece a mesma coisa. Então, assim, de poder refletir sobre as próprias atitudes e aí ter um olhar diferente. E isso que tu fala é muito importante, que as pessoas, às vezes, elas negligenciam essa questão de fazer terapia, né? De ter alguém ali para olhar para a situação com um olhar de fora. Às vezes é uma frase ou uma pergunta que a pessoa fala que opa, volta, né? Então, ah, beleza, eu vou por aqui. E isso é muito importante. E uma das coisas que a Vivi falou, né? Essa questão de falar a primeira vez, né? Ah, não quero por tal motivo. E de impor esses limites. Eu lembro nitidamente a primeira vez que eu consegui fazer isso. Eu tinha 17 anos. Eu Lembrar. lembro exatamente, porque a sensação, ela é muito boa. E para mim marca, né? Eu gravo na memória. Então, assim, para quem nunca fez isso, só faça a primeira vez. Sabe? Tem o sentimento depois, a gente se sentir mal e tal, mas na hora vem assim um negócio que, tipo, meu Deus do céu, eu sou muito importante. Tu se sente inteira, né? Isso até esse movimento que tu fez, assim, tu se sente. Daí sim, tu tá alinhada, mente, coração, daí tá. Tudo se dissolve, assim. É bem isso. E uma outra coisa também, dessa fala da Vivi, por exemplo, né? Eu só me abro para alguém quando eu quero que essa pessoa me ajude, mas é uma característica minha. Se eu não quero ajuda, eu não falo para ninguém o que eu tô passando. Ninguém sabe. Mas se eu falo para a pessoa, é porque eu realmente, para essa pessoa, eu confio ao ponto dela olhar a situação e me dar a devolutiva. E uma das coisas que eu aprendi nessa questão, assim, eu também era que nem tu, assim, ó. A pessoa falava um problema, eu já, pá, solução, tá aqui a solução. Faz isso aqui e resolve. Ah, porque eu não sei o que. Eu tô sempre resolvendo as coisas. Daí eu comecei a perguntar. Tu tá só me falando ou tu quer que eu te ajude a resolver? Aí se a pessoa fala, tô só falando, o assunto termina ali. Então deixa eu falar. Mas isso também demorou bastante até eu pegar esse clique e perguntar, você quer me ajuda? Porque às vezes a gente gasta uma energia tão grande ajudando uma pessoa que não quer ajuda. Ou talvez ela nem está no tempo de entender aquela ajuda, de entender o movimento que ela tem que fazer. Então, talvez não é nem que ela não queira, mas ela não está nem no tempo, ela ainda precisa amadurecer a ideia para aí ela conseguir entender o que ela precisa mudar. E esse é um não interno, né? Não esse é um tipo de não que não é pro outro, é um não pra gente mesmo. Opa, não, ela não tá pedindo a minha ajuda. Eu não vou usar o meu tempo e a minha energia para porque é um desgaste que não tem volta, digamos assim, né? Tu vai ter todo um movimento de pensar naquela situação, de colocar energia naquilo ali, e a pessoa nem pediu nada. Sabe, outra coisa que me ajuda muito de me colocar sem talvez desagradar o outro, é dizer como eu me sinto. Vocês já perceberam também? Quando eu falo assim, por exemplo, eu não tô curtindo o teu jeito comigo, tu falou alguma coisa que, né, me deixou sensibilizada. Eu vou chegar e falar, Ana, olha, eu me senti triste, eu me senti pra baixo, porque daí eu não tô projetando em você, entendeu? Eu não tô jogando pra ti a culpa, a responsabilidade, te chamando de insensível, de fria. Eu tô colocando como eu me sinto. E diante do que eu me sinto,
isso precisa ser respeitado, porque não, a pessoa daí não vai dizer assim, não, tu não tá se sentindo assim, né? Ela não vai- porque tu pode dizer, não, eu não tô sendo fria, né? Pode se justificar assim, mas tudo bem, mas eu estou me sentindo assim, né? Então, isso foi algo que eu aprendi e que me ajuda muito, assim, a me colocar, né, nas relações que eu não tô sentindo confortável. Isso é bem interessante. Eu já vi várias vezes, agora que tu falou, assim, algumas situações, tu agiu dessa forma. É interessante. É, e até para não virar, o que eu passei a ser bem sincera com relação a isso, porque depois, quando vira uma bola de neve, fica muito mais difícil, né? Porque daí a coisa às vezes vai tomando uma proporção, e aí quem perde a razão é você mesma, né? Então, quando eu vejo que tem algo me desestabilizando, que não estou confortável, as outras pessoas podem achar que eu sou mimimi, não tem problema, mas eu tento ser honesta comigo e para manter a harmonia da relação, assim. E até quando começar a falar como se sente e ver a reação da pessoa, aí tu vai ver assim, vale a pena eu permanecer nessa relação ou não, né? Como que, porque geralmente a pessoa que está pedindo para fazer as coisas é porque ela é, às vezes é um pouco folgada também, né? E então assim, quais são as relações que eu tenho? Começar a avaliar para ver se são saudáveis ou não. E aí justamente quando a pessoa fala, eu me sinto assim, e aí a outra pessoa não muda a forma como porque pode ser um jeito da pessoa, mas se eu, vamos supor, a mesma pessoa que fala para você de uma forma, você interpreta de uma forma, eu interpreto de outra. Então, aí vai da pessoa falar assim, não, assim eu machuco a Danusa, então eu vou cuidar como eu falo com ela. E aí, aos poucos, vai percebendo quais são as relações que são saudáveis e outras nem tanto. E a questão que a gente falou, assim, que às vezes já quer dar a solução, é justamente porque a gente é muito prática, né, na vida, assim, então, tipo, já vamos resolver, já vamos mudar, já vamos fazer, então, assim, às vezes é por causa do nosso ímpeto de estar sempre, né, fazendo e resolvendo, e vamos resolver isso, não deixar esse problema pendurado, então, às vezes é muito assim, por isso que a gente tem que parar e pensar, não, agora a pessoa, né, é por isso que é o desafio de parar e, não, a pessoa não quer, ela só quer falar, porque às vezes também a gente só quer falar, né, também são situações mais complicadas que não tem uma solução na hora. E às vezes não tem nem solução, né? Uma das coisas que eu aprendi foi, não tem solução, não tem solução. Não, Então, solucionado está. exatamente, é isso, não tem solução, solucionar, não tem o que fazer. Então, próximo problema. Pode vir que daí esse a gente tenta resolver. Porque é muito, para nós, né, as três aqui empreendem. E a gente tem essa cabeça, todo empreendedor é meio maluquinho, assim, né? A gente fica o dia inteiro resolvendo problema. Porque nós vendemos a solução do problema das outras pessoas. Então, a nossa cabeça fica o tempo inteiro, a nossa cabeça é a resolução de problema para a nossa vida, para o nosso negócio, e aí a gente tem que estabelecer esse limite para não invadir a vida das outras pessoas, né? Então, e é uma característica que é nossa, que eu acho que é mais difícil quando a gente aprende a resolver os problemas. Quando a característica é nossa, já está intrínseco. Que nem tu falou, é uma máscara, uma couraça, ou é tu mesmo, né? Tudo junto, misturado. No caso da Danusa, eu acho Pode falar, tá aberto o caminho aqui, o Eu espaço. acho que é o teu jeito, né? Por ser que a gente tinha comentado que cada uma tem um temperamento e do teu jeito já tá assim mais flexível, né? É uma pessoa mais flexível, então se mistura muito. Eu sou bem flex mesmo. Mas, assim, algo que agora falando um pouco sobre o que tu trouxe no começo dos limites contigo mesmo, com relação ao trabalho, né? Algo que ajuda muito as mulheres, assim, se é que eu posso contribuir de alguma forma, é a questão do ciclo menstrual, né? Se a gente passar a estudar cada fase da nossa lua interna, né? Então, tem a fase da anciã, tem a fase da donzela, são, né, 4 fases ali. Às vezes eu não tô muito ligada nisso, mas aí quando eu percebo, poxa, hoje eu acho que eu não tô afim de ir nesse lugar. Eu sou a guria dos rolês, assim, se deixar eu emendo um no outro e vai que Vai em vai. 5 rolês por dia. Não sei como aguenta. Eu adoro. E é raras vezes que eu não tô com energia disponível. E daí eu pego e vou ver, peraí, algo de errado não tá certo aqui. Mas aí não, apenas eu tô no período pré-menstrual. Então, às vezes é um período que eu quero ficar mais recolhida, assim. Então, respeitar essas fases, já que somos cíclicas, né? O nome do nosso programa é Ciclos, né? E Conexões. Como é que eu posso dizer assim? Se autoconhecer dentro desse ciclo, isso ajuda muito nesse período aqui eu não vou estar tão disponível, então não vou marcar tantas reuniões, né? Vou aproveitar para
fazer planejamento para olhar para mim ou para ver quais são as demandas, colocar no papel. E aí usar a teu favor, né, cada fase. Não, e eu, por muito tempo, assim, eu negligenciava isso. Eu passava assim, tipo, ah, não, Um trator, né? Porque, é, não, isso é para as mulheres, eu não. minha energia masculina lá no alto. E ontem aconteceu isso de eu falar para Ana, Ana, não dá para eu ir correr, né? Porque eu estava respeitando o meu ciclo. E é algo assim inédito, porque assim, faz pouco tempo assim que eu comecei a respeitar cada momento e cada fase. É, eu não, eu não respeito nada. Respeito zero. Nessa parte não tem nada. Não importa o que esteja acontecendo, eu tô lá. Até, inclusive, no nosso longão de 3 semanas atrás, eu menstruei no meio da corrida, no meio do longão. Eu só senti assim, aí eu pensei, tá bom, então eu vou canalizar essa energia, já que veio, né? Porque normalmente quando vem a menstruação a gente precisa se recolher, né? Mas eu falei, não, já que veio, então eu vou correr mais rápido para terminar antes. E fui, né? Mas eu não tenho esse respeito em relação ao ciclo. Talvez pelo fato de eu não me respeitar em relação a isso, as demandas elas vêm aleatoriamente, constantemente, sempre, e eu sempre vou dizendo, não, eu consigo fazer. Mas isso é uma característica do trabalho, daí agora, né, falando especificamente sobre isso, eu sempre fui uma pessoa assim, que a pessoa chega pra mim e fala assim, Ana, tu sabe fazer tal coisa? Eu nunca ouvi falar na vida. Eu vou dizer, eu sei, vou pegar a demanda, eu vou aprender a fazer e vou entregar um baita de um trabalho para essa pessoa. Vou dar um exemplo. Todas as minhas entrevistas de emprego eu nunca recebi não. Porque eu sempre sei fazer tudo. E aí eu me viro lá e consigo fazer. E o mais emblemático foi eu fazia roupas do dia a dia, isso lá em 2008, 2009. E aí uma colega minha me pediu para fazer um vestido de festa. Eu nunca tinha feito vestido de festa, mas eu pensei, roupa, eu sei fazer roupa. Até hoje, acho que é um dos vestidos mais difíceis que eu já fiz, porque ele era todo dia. Eu não posso falar muito, senão a pessoa vai descobrir. Vai que ela assiste esse vídeo. Mas era um vestido, tinham vários detalhes que eu tinha que fazer à mão. Na época eu pedi ajuda para várias costureiras aqui da cidade, que elas eram mais velhas e tal. Elas cagaram para mim, não me ajudaram. Mas eu consegui fazer o vestido e até hoje essa pessoa não sabe que esse foi o primeiro vestido de festa que eu fiz na vida. Aí, depois de um tempo, chegou a primeira noiva. Aí, Ana, você faz vestido de noiva? Faço, nunca tinha feito. Faço vestido de noiva. Porque eu pensei, já sei fazer vestido de festa. Vestido de noiva é um vestido de festa branco. Nada a ver, gente. Meu Deus, vestido de noiva não é um vestido de festa branco. Porque lidar com uma noiva e lidar com uma madrinha são coisas completamente diferentes. Não é o vestido. São as pessoas e o momento da vida que ela tá. Então, essa primeira noiva chegou também. Não vou descrever o vestido. Porque é óbvio que eu disse pra ela que eu fazia vestido de noiva. O bom é que na época não tinha redes sociais, então ela me pediu fotos e eu falei, não, eu não tenho, porque as noivas eu não tenho como imprimir as fotos. E aí fiz o vestido de noiva, fiz o primeiro vestido de noiva, depois foi engatando um atrás do outro, porque daí você faz um, você abre energia para aquilo, né? E aquilo vem. Então, todas as situações que chegam pra minha vida, que a pessoa fala assim, Ana, tu sabe fazer tal coisa? Eu sempre vou dizer que eu sei fazer. Mesmo que eu nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha sequer tentado fazer, mas eu vou descobrir como que faz. Eu vou achar alguma forma de ou canalizar como que faz, ou na época não tinha YouTube, agora tem, agora é muito fácil. Meu Deus do céu, há 15 anos atrás, pensa, há 15 anos atrás não tinha YouTube, não tinha nada, eu tinha que me virar pela lógica mental de como fazer o negócio. Agora não, tu vai ali, ó, vai na internet, em 5 segundos tu acha a resposta de tudo que precisa. Então, é pior pra mim, entendeu? Porque eu sei que vai ter em algum lugar na internet que vai ensinar a fazer. Então eu sempre digo que eu sei fazer. Às vezes esses desafios são bons porque nos impulsionam, né? Por exemplo, o meu primeiro Naked Cake também, eu nunca tinha feito, eu nunca fiz para treinar. Foi uma cliente que pediu, nem sabia o que que era. Aí ela explicou, né? É um bolo, na verdade que ela não me explicou, acho que eu também falei que fazia e aí fui pesquisar, foi isso. E aí fiz, mas aí eu contei como ficou lindo, ela amou, daí eu falei, sabia que foi o meu primeiro? E aí até hoje eu sou grata, assim, porque depois, nossa, eu vendi muito, assim, em pouco tempo, eu ganhei muito dinheiro no começo, assim, fazendo, porque tinha pouca gente na cidade que fazia, né? Então, às vezes é legal, né, ter isso, só tem que realmente ver o que, porque como tu é assim pra tudo, né? Alguma área da vida acaba ficando
com a energia um pouco mais abalada, né? Não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. É que a gente tem, mesmo sendo mulher, né, a gente tem energia masculina e feminina, igual o homem também tem energia masculina e feminina. E no trabalho demanda muita energia masculina. Então, como a Ana é muito intensa no trabalho, né, é justamente por isso que a energia masculina, e eu entendo porque eu já passei por essas fases também. E então, e aí, como eu não tenho parceiro, eu tive que estudar sobre isso, porque eu preciso aflorar minha energia feminina. E aí, tem algumas situações que eu também estou treinando isso, né? Porque, assim, até hoje eu não descobri o porquê, né? Mas a gente vive sempre se autoconhecendo. Então, assim, eu venho trabalhando, por isso que agora eu venho trabalhando para aflorar minha energia feminina, assim. E é um processo, né? Sempre é um ciclo. Eu tinha muito mais forte a energia masculina quando a gente se casou, né? E ele a energia feminina. E aí, sabe o que eu percebi? Que eu não dava espaço para a energia masculina dele, porque a minha era tão impactante assim que eu estava ocupando tudo. E aí, na medida que eu fui abrindo, deixando ele, né, vir, ele tomar as iniciativas, ele absorver algumas demandas, eu também consegui, porque o feminino às vezes é esse relaxar, esse voltar para a intuição, também se permitir receber, isso também é um pouco mais do feminino, né? E abrir mão do controle, né? Porque às vezes é isso, a gente quer estar no controle, não é fácil, né? Você dar o controle para outra pessoa, mas também é muito bom, é muito relaxante. Mas só complementando o que a Ana falou antes, que não tem equilíbrio, mas na verdade tem, acho que é o Flávio Augusto que fala que o equilíbrio é ilusório, assim, que não existe. É igual as pessoas acharem que tem estabilidade, emprego, né? Ou mesmo quem é concursado, isso não existe. Da mesma forma, o equilíbrio, assim, sempre uma área vai estar. Claro que a gente, de alguma forma, a gente tenta, né, viver e equilibrar, mas são muitos pratos, vamos pôr para equilibrar. É vida pessoal, é relacionamento, é vida profissional, saúde mental, física, emocional. Então, são muitas coisas. Então, assim, também para não se culpar quando está muito focado numa área e acaba deixando outra. Se tiver consciente que isso está acontecendo, que vai ser por um tempo específico, ok, né? O que não dá é para se prolongar uma vida inteira nesse momento, assim. Então, de estar sempre atento. Que momento que eu estou vivendo agora? Eu consigo, daqui a pouco eu vou conseguir equilibrar, né? Então, se for fases, tá tudo certo. Até uma das coisas que tem me ajudado um pouco a essa questão da energia masculina, lá no trabalho eu permaneço. Lá eu permaneço. Mas em casa eu dou uma segurada. Então, bem no estereótipo mesmo, assim, né? Coisas relacionadas ao carro. Eu entro, antes eu resolvia, fazia as coisas. Já faz alguns anos, assim, que eu não faço mais nada relacionado ao carro. Eu só abasteço. Então, tudo que precisa ser feito de manutenção, isso não tá mais na minha cabeça. Isso é com o Ricardo. Então, ele que faz. E às vezes ele até me lembra. Tem que abastecer. Porque eu realmente, assim, tipo, desliguei. Então, tem várias coisas que são bem do arquétipo masculino, que são fáceis de identificar. Então, essas a gente já ajustou. Porque senão é bem isso, assim, tipo, chega em casa e vira essa bagunça, né? Porque daí os dois ali com energia masculina e daí, né, dá choque. E assim, agora eu vou dar uma cutucada aqui na Ana. Ai, ai, é porque. Outra coisa, antes da cutucada, é avisar antes também, né? Isso também te permite. E se a pessoa autoriza, né? Isso também te permite, às vezes, entrar um pouco no espaço da pessoa avisando antes. O meu Tipo marido. agora. Tipo agora, o meu marido fala assim: eu vou te falar uma coisa que tu não vai gostar, posso? Ai, daí eu quase chorando assim, pode. Não sei se eu tô preparada. Mas aí tu já fica um pouco mais. E geralmente, não era tão ruim assim, sabe? Ele tem essa gentileza de. Acho muito fofo isso, assim, de me preparar, mas geralmente nem é tão. Porque daí eu já penso o pior. Aliás, a minha mente é bem boa pra isso também. Eu tenho o positivo, tanto que eu tenho de positivo, eu também tenho muito negativo. Meu Deus, a minha mente às vezes parece umas novelas mexicanas, assim, umas tragédias, assim, que vem, mas aí eu já faço uma visualização daquilo se transformando em purpurina e como é que posso dizer, coloco uma imagem, uma contra-imagem, né, uma imagem positiva para ela sobressair. Mas assim, posso É que assim, você colocando, não me parece que você quer mudar. Me parece que você tá feliz, satisfeita com o teu jeito trator de ser. Tu tem os prejuízos,
mas parece que tu tem mais ganhos do que prejuízo e que hoje isso tá bem resolvido, assim. Não sei até que ponto tu realmente quer equilibrar. Não, equilibrar eu não quero, né? Mas eu acho que, como eu falei, no trabalho, na escola, eu não vou mudar porque eu tenho muito mais ganho sendo assim do que prejuízos. Mas no relacionamento, é necessário. Eu não estou falando de forma assim, genuína que eu quero mudar, eu estou falando que é necessário. Entendi, faz diferença. Não, completamente diferente. Então, querer, eu não queria, mas é necessário. E não porque a gente está num momento de crise, não é isso, né? Até eu tenho a sorte de ter um relacionamento do qual assim, a gente nunca passou por um momento de crise, mas é porque a gente não deixa chegar lá. A gente não deixa chegar na crise. Então, a gente sempre, desde que a gente resolveu casar e morar junto, né? A gente tem alguns acordos. E um desses acordos é não deixar ao ponto de crise. Então, quando a gente vai identificando algumas coisas que não estão legais, a gente se abre para tentar consertar. Mas querer é outra história. Mas a gente. Porque geralmente a gente quer genuinamente quando a gente tá no buraco. Quando talvez tu tem uma crise de enxaqueca, quando tu tem que ir pro hospital. Daí, geralmente, o ser humano é um pouco assim, né? Quando tá no fundo do poço, agora eu acho que eu quero mudar. Ou eu preciso. E aí levanta a mão para pedir ajuda, ou realmente, né, com toda a força do coração, não dá mais para continuar assim, agora eu preciso mudar mesmo. Agora, enquanto tá tudo, né, bem, são coisas assim que são consertáveis ou que dá para levar, aí vai. Mas sempre é no cagaço. No sentido assim. Que é o que tu falou, vai parar no hospital, acontece isso. No caso do nosso relacionamento, qual foi o cagaço? A gente ver outros relacionamentos ruírem. E relacionamentos que a gente tinha, às vezes, como exemplo, e ruíram. E aí nós começamos a prestar atenção, assim, foram os pontos desses relacionamentos que eram tão bons e de repente ruíram. E uma das coisas que a gente identificou foi isso, assim, de ficar segurando até chegar no ponto da crise. E daí, quando a crise chega, os dois não estão se aturando mais. Né? Então, de ter vou voltar de novo aqui, a honestidade de você identificar algumas coisas para fazer essas mudanças. E não é rápido, né? Então, para nós, ver a quantidade de relacionamentos de divórcios, às vezes relacionamentos longos, né, de 20 anos vira o divórcio, de 15 anos vira o divórcio, para nós isso foi um aprendizado de fazer essa identificação, assim, do que aconteceu com os outros para não acontecer com a gente. Porque a gente fez um juramento, né? Não estou Acho falando que de juramento religioso, mas eu e o Ricardo, a gente fez um juramento de que a gente ficaria juntos e faria o que fosse necessário para que ambos tivessem uma vida muito boa juntos. Spoiler pro próximo vídeo. Chega de falar desse assunto, vamos lá. Eu ia mesmo falar isso, que a gente está se encaminhando para o final. E que um dos vídeos que a gente vai gravar são com os nossos parceiros para falar sobre isso. E justamente o que a Ana estava falando é estabelecer limites também no relacionamento. Então, isso vem de encontro com o que a gente estava falando, que é quando a gente consegue falar não, é estabelecer limites. Então, numa relação, precisa estabelecer limite para o que que cada um, né, para que vire uma relação saudável e não chegue ao ponto de haver uma separação no caso. Então, agora a gente se encaminhando para o final, qual a mensagem que vocês gostariam de passar? Olha, eu gostei assim dos insights que a gente teve aqui, dessas trocas, conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Porque a gente sempre aprende muito ouvindo um pouquinho de cada uma. E, né, a questão do autorrespeito, mais uma vez, a gente está trazendo aqui, porque na medida que você se respeita, você também está respeitando o outro, né? É uma via de mão dupla, assim. E a questão da honestidade que a Ana trouxe foi muito forte, assim, de colocar como eu me sinto, de praticar o eu não quero. Nossa, pratique isso, depois comenta aí, como é libertador. Quem for fazer isso a primeira vez, depois manda pra gente, assim, ó, descreva como você se sentiu. Porque o gesto é isso aqui, ó. E sabe, eu acabei não falando, mas algo que me ajudou muito do não foi o exercício de yoga terapia, de liberação das couraças, que a gente também vai fazer aqui no canal, aí vocês também vão poder praticar. Nossa, me ajudou muito, assim, porque daí eu identifiquei que a raiva ela é muito boa também. Eu sempre tive essa coisa, não é de pessoa espiritualizada, assim, de raiva. Porque seria uma pessoa muito espiritualizada, muito zen, daí eu não posso ter raiva. É uma coisa de animalesca, né? E aí ali eu tive contato com a raiva e achei ela uma delícia, assim. Mas é isso, poder extravasar de uma forma correta, que não vai
machucar outras pessoas e nem você, é o ideal, né? E às vezes o equilíbrio que a gente tanto busca não é equilibrar a gente, e daí a gente vai virar neutra, né? É se aliar as pessoas, né? E conviver com pessoas que te tragam esse equilíbrio. Por exemplo, eu já sou do grito. Já conquisto as coisas no grito. Eu falo de uma forma assim imponente e tal, aí vem a Danusa para dar aquela. Tipo, não, galera, não é assim. E aí a gente vai e chega em decisões equilibradas, porque eu já. Tem que fazer assim, assado, porque é desse jeito. Né? Então, o equilíbrio também está nas relações. E acho que a questão é não se culpar, porque assim, nesse processo que se você não faz ou já faz, mas você vai perceber assim que vem a culpa quando fala ou não, assim, começa a se sentir assim, né, vem um monte de coisa na cabeça, então acho que a questão é justamente assim, de trabalhar a questão de entender o processo que você tá e de não se culpar nesse processo. Sempre volta, né, o autorrespeito. E eu vou repetir, a honestidade. A honestidade não é só com os outros, né? Ela é com a gente mesmo. Né? Então, para mim, a parte de impor limites, ela tem total a ver com isso. E, como vocês viram, eu não tenho equilíbrio, né? Mas com as pessoas eu consigo, assim, fazer de uma forma, tipo, que foi um treinamento, né? Isso eu tô falando de na adolescência que começou, né? Para agora a gente tá perto dos 40 anos, e isso para mim está bem estabelecido, né? Só que É o é processo. um processo, né? Tem a questão do trabalho. Querer, eu não quero. Mas se chegar um momento que eu ver que é necessário encontrar esse equilíbrio e aprender a dizer não para algumas situações, vou dizer. E aí curte nosso vídeo, compartilha. E comentem. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau!